Bom dia, irmãos. Como é do conhecimento de todos, a nossa igreja se encontra fechada por conta do coronavírus e foi-me solicitado gravar o vídeo da aula de hoje e assim estou fazendo. Os irmãos me perdoem se eu não sair do agrado dos irmãos, é o primeiro vídeo que gravo em minha vida. Estou usando o meu celular, o microfone está no fone do meu de ouvido e caso dê alguma coisa que não saia do agrado dos irmãos, já adianto pedindo desculpas e prometo buscar sempre meios para melhorar. Hoje nós vamos estudar o livro de Eclesiastes, né, dando continuidade à nossa lição. Hoje é a lição de número 11, que tem como tema Tudo tem a sua ocasião própria. Hoje nós vamos estudar o livro de Eclesiastes, que se encontra, quer dizer, os versículos que se encontram no livro de Eclesiastes do 1º ao 6. Mas antes de entrar na nossa lição, propriamente dita, eu vou fazer um apanhado do livro, como sempre gosto de fazer. Livro de Eclesiastes, ou O Pregador, não é? Como a autoria desse livro se atribui a Salomão, não tem-se certeza que foi ele que escreveu, já que ele isso não está escrito, né, em lugar algum. Subtende-se que foi ele porque no versículo 1, né, capítulo 1, versículo 1, ele fala a palavra de pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Algumas vezes ele fala, né, da sua sabedoria, da sua riqueza, né? Então, isso está implícito no livro, que o autor dele é Salomão. É um livro poético, né, que fala sobre sabedoria. Esse livro é considerado por algumas pessoas como um livro de difícil entendimento, né? Alguns consideram um livro muito pessimista, né, que vê a vida de forma muito pessimista. Alguns consideram esse livro como sendo um livro triste, mas já esclarecendo que Salomão traz alguns questionamentos sobre a vida e sob a perspectiva humana, né? É o ponto de vista de Salomão enxergando algumas situações da vida. Como falei, ele faz alguns questionamentos na sua análise pessoal. É um livro que não pode ser ignorado, não é? Não pode ser esquecido da Bíblia, porque nem um livro da Bíblia pode ser esquecido, não é? E em Romanos 5:4 está escrito assim: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Em 1 Coríntios 10:11 fala que toda a Escritura, né, ela serve de exemplo para nós e também serve de advertência para nós. Então, o livro de Eclesiastes, apesar de algumas pessoas não gostarem, algumas já vieram me dizer, de fato, que não gostaram desse livro, por achar ele pessimista ou triste, né? Particularmente gosto muito do livro desde a primeira vez que li. Eu acho um livro realista, eu não acho um livro pessimista, mas esse é um ponto de vista meu. Um esboço do livro, ele tem 12 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 2. Ele levanta questões, né? Ele levanta algumas questões sobre o sentido da vida. É como se ele levantasse uma problemática, né? Que é a mesmice do tempo, né? Salomão vai dizer que as coisas todas se repetem, que não há nada de novo debaixo do céu, do sol. Do capítulo 3 ao capítulo 10, ele discute essas questões, né? Então, essa problemática que ele observou no capítulo 1 e 2, ele discute do capítulo 3 ao capítulo 10. Do capítulo 11 ao 12, ele responde a esses questionamentos dentro da sua perspectiva e daí, na conclusão, ele coloca a perspectiva de Deus, né? Então, ele conclui com a sua perspectiva e a perspectiva de Deus. A palavra-chave para esse livro é vaidade, que significa vazio ou fútil. Não é? Outra palavra muito falada é debaixo do sol, que já está explicado o que significa debaixo do sol. O propósito desse livro, né? Esse livro se propõe aqui. Eclesiastes registra as informações do pregador em sua busca pelo sentido da vida. O pregador conclui que, sem Deus, a sabedoria humana não passa de vaidade e vazio. No entanto, termina em tom positivo,
observando que o significado supremo da vida pode ser encontrado apenas no relacionamento correto com Deus. E como estudamos, né, nos domingos passados, estudamos sobre Provérbios, onde ali a gente pôde ver bem o que é sabedoria, não é? E os ensinamentos que a Bíblia traz para nós, para a nossa vida. E vemos também que a sabedoria vem de Deus, não é? É diferente de informação, é diferente de conhecimento. Sabedoria é diferente. Eu achei uma definição muito boa para sabedoria e eu queria ler que é assim: sabedoria é algo que pode ser procurado. Não nasce conosco. É uma habilidade adquirida. É mais que uma coleção de informações diárias. É saber como navegar em meio a essas informações. É a habilidade para tomar decisões corretas. É descobrir o caráter de Deus nas coisas diárias e seguir o seu exemplo, agir como Deus agiria. Informação, né? Hoje em dia a nossa geração, acho que é uma das gerações que até agora vive em meio praticamente soterrado de informações, não é? Se a gente colocar no Google alguma palavra, alguma coisa que a gente queira saber, antes que a gente termine aquela palavra, né? O Google já traz já não espera nem você terminar de escrever, ele já traz as opções já escritas, você podendo clicar ou terminar de escrever, e ali aparecem milhões de informações sobre aquela palavra que você está pesquisando. Isso é informação. E ao meu ponto de vista, a nossa geração é uma geração que não tem sabedoria, né? Ela tem informação, mas ela não sabe o que fazer com essa informação, não é? E sabedoria é diferente. Não é só colecionar informações diárias, né? É você saber como você age em meio a essas informações. Agir como Deus agiria. Entrando agora em nossa lição, o texto áureo da lição se encontra em Eclesiastes 3:1, que fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse é o nosso texto áureo. Então, há tempo para todo propósito. Então, todo propósito em nossa vida, tudo que vai acontecer em nossa vida tem um tempo determinado e determinado por Deus, não é? É um manual prático para se viver. E ele traz para nós o ciclo da vida, que é nascer, desenvolver e morrer, não é? O ser humano, desde o princípio, procura conhecer meios de satisfação pessoal. E para isso ele empenha a sua vida. Mas, apesar de todo o seu esforço, ele acaba por concluir que as coisas são passageiras e efêmeras. É isso que Salomão percebeu observando as situações da vida, não é? A nossa lição é dividida em 4 pontos e agora a gente vai ver o primeiro ponto, que é a vaidade humana, que se encontra em Eclesiastes capítulo 1. No versículo 2 desse capítulo fala que vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, é correr atrás das coisas como se... A gente às vezes corre atrás das coisas como se essas coisas pudessem nos tornar especiais, não é? Como se essas coisas fossem nos tornar melhor do que somos. E não é desse jeito, não é? E às vezes a gente procura adquirir alguma coisa querendo que aquilo nos satisfaça e a gente deseja aquilo e a gente consegue aquilo, mas logo após conseguir, já não faz mais sentido para a gente, já não traz aquela satisfação que a gente achou que aquilo trouxesse. É assim, a gente quer uma coisa, a gente conquista, daqui a pouco a gente vai querer outra coisa. E a gente conquista e a gente quer outra coisa, e quer outra coisa, e quer outra coisa, porque a gente está numa busca constante e Salomão traz isso como sendo vaidade e correr atrás do vento. No verso 3 diz: que proveito alguém tem do seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol. Expressa que Salomão estava bem desiludido com as coisas, né? Ele começou a ver as coisas assim. Subentende-se que Salomão escreveu esse livro já na velhice dele, né? Então, por isso, às vezes, um pouco mais de lamento, um pouco mais desse jeito de enxergar as coisas. Do verso 4 ao verso 9, fala assim, deixa eu levantar a Bíblia aqui para não ficar de cabeça baixa. Do verso 4 ao verso 9, fala assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre.
O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte e volta e dá voltas e mais uma vez retorna ao seu circuito. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. No lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Então Salomão, ele fala da mesmice da vida, não é? Ele vê que as coisas se repetem, é um ciclo, as coisas passam e depois elas vão de novo e a vida se repete e ele não vê sentido nisso, né? Ele vê que isso não traz satisfação para o homem e que correr atrás das coisas dessa vida é correr atrás do vento. No verso 17 e 18, ele fala assim: assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que isso também é correr atrás do vento. O 18, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Salomão não estava só desiludido com a vida, como também ele estava desiludido com a sabedoria humana, né? Com o conhecimento humano, com a sabedoria que ele tinha. Ele estava vendo, Salomão chegou à conclusão que o saber é um enfado para a carne dele, né? E não sei quem falou, mas eu já ouvi alguém falar, já li em algum lugar, que alguém disse que a ignorância é uma bênção, não é? Por exemplo, o médico receita para você um exame que de certa forma tem algum risco. E a gente leigo, a gente vai fazer esse exame como se fosse fazer qualquer outro exame, porque a gente não conhece o risco. Mas se um médico passa para outro médico esse exame, o médico conhecendo o risco de fazer aquele exame, não é? Certamente ele não vai com a mesma tranquilidade, porque ele tem o conhecimento de todo o processo que é feito ali e sabe que aquele exame pode gerar alguma coisa ou um medicamento, não é? Bula de remédio, se você lê a bula do remédio, você não lê, não toma o remédio. Não é melhor que você não leia. E é nesse sentido que a ignorância é uma bênção. O ponto 2 da nossa revista fala do engano da vida fácil e supérflua. Isso está em Eclesiastes 2. Do verso 4 ao verso 9, do verso 4 ao verso 7, Salomão fala que empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz para mim tanques de água, para que com eles regar bosques em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, tive escravas que nasceram na minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que todos tiveram os que viveram em Jerusalém antes de mim. E mesmo Salomão, sendo um bom empreendedor, sendo rico, sendo bem-sucedido, mesmo assim ele compreende que isso também não trouxe sentido à sua vida. Ele vê que isso também é como correr atrás do vento. Continuando aqui no 8, amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e de delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Salomão fala aqui dos prazeres, não é? E em 1 Reis 11:3 fala que Salomão teve 1000 mulheres. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Quer dizer, ele sabe do que ele estava falando, né? Que mesmo assim, mesmo ele correndo atrás dos prazeres efêmeros dessa vida, mesmo assim ele compreendeu que isso é correr atrás do vento, que isso não traz satisfação ao coração do homem. Do verso 9 ao verso 11, ainda do capítulo 2, fala assim: eu me tornei importante e supri-me de todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Vou ler de novo, no 10.
Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito eu vi debaixo do sol. Então, Salomão era um homem extremamente rico, né? Então, tudo que os olhos dele desejava, ele não privava os olhos dele disso. Então, tudo que ele queria, tudo que o coração e os olhos dele quisesse, ele trazia para ele. Não é à toa que ele teve 1000 mulheres, não é? E mesmo assim, ao final de sua vida, ele enxerga que isso não trouxe satisfação à sua vida. Ele enxerga que isso não traz satisfação à vida do homem. O coração do homem continua com um vazio. Aqui, continuando no verso 22 e 23, fala assim: pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Isso também é vaidade. Ele fala também aqui que trabalhar demais, né? Viver em função do trabalho. Quantas pessoas a gente não conhece assim, né? Ou ouve falar, não é? Às vezes a pessoa, ela sacrifica a sua família, né? O crescimento, vê o crescimento dos seus filhos e não é em função do seu trabalho. Então a sua vida gira em torno do seu trabalho. E Salomão diz que isso também não traz satisfação à vida do ser humano. Isso não traz satisfação ao coração humano, né? E aqui a lição pergunta: será que vale mesmo a pena trabalhar tanto assim para ter as coisas? Né? Fica aí no ar essa pergunta. Em tudo isso, Salomão viu que não fazia sentido a sua vida. Salomão tinha riqueza, Salomão tinha bens, né? Era um homem super bem sucedido, ninguém houve em Jerusalém mais sucedido que ele. Ele fala aqui mais rico que ele, mais sábio que ele. Era um homem que dava à sua carne todos os prazeres que a sua carne queria, tudo que os seus olhos desejavam, ele conquistava, tudo que o seu coração queria, ele adquiria, não é? E era um homem que bem sucedido no seu trabalho, e ele vê que nada disso que ele teve em sua vida e que nada disso que nenhum homem venha a ter em sua vida vai trazer satisfação ao seu coração, vai trazer alegria. Ele diz que é como correr atrás do vento, né? Indo para o tópico 3, que fala o tempo do homem versus o tempo de Deus. Isso está em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, de 1 a 8, é um texto bem conhecido. Eu vou ler rapidinho. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, de plantar, de regar, de o que se plantou, né? Tempo de matar, tempo de curar, de derrubar, construir, chorar, rir, prantear, saltar de alegria, espalhar pedras, ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. É o tempo que estamos vivendo agora, né? Tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar, de perder, de guardar, de jogar fora, de rasgar, de costurar, de ficar calado. Tempo de falar, de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, Salomão fala que tudo tem o seu tempo, né? Há propósito para tudo. Todo propósito que Deus tem em nossa vida tem um tempo certo para acontecer, não é? Deus é o Senhor do tempo. Ele é soberano, né? O soberano do universo. Ele não só criou o universo, como ele rege o universo, não é? Sabemos que tem o tempo do homem e tem o tempo de Deus, não é? O tempo do homem é chamado de cronos, que é aquele tempo que pode ser medido, ele pode ser cronometrado, mas o tempo de Deus é o tempo kairos, né? É um tempo que
é quando a vontade de Deus acontece de forma específica na história. O eterno pode invadir a história a qualquer momento, porque Ele é o Senhor do tempo. E, como falei, Deus não só criou o universo, como Ele também dirige o universo, não é? Ele é Deus e cuida de nós diariamente, e tudo com o seu tempo determinado. Aqui no verso 11, no 3 ainda, tá? No verso 11 diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que essa possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui eu vejo uma das respostas do questionamento de Salomão. Porque o homem não satisfaz com essas coisas. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, se Deus colocou a eternidade no coração do homem, só o que é eterno vai satisfazer esse coração, né? O que vai preencher o coração do homem é o que é eterno, o que vem de Deus. As coisas terrenas jamais satisfarão o homem, não é? Ele precisa sempre de uma perspectiva do eterno para se satisfazer. Outra questão que tem aqui é que fala sem que possa descobrir, sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Porque nós somos limitados aqui, né? Eterno é Deus. Eterno é Deus. Nós nascemos, desenvolvemos e morremos. Os que vieram antes de mim, as coisas que aconteceram, que Deus fez acontecer na vida das outras pessoas que vieram antes de mim, desse tempo, desse período que eu estou aqui na Terra, eu não sei. E os que vierem depois, eu também não vou saber. Porque eterno é Deus, né? Não um homem. No verso 14, fala assim: sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O homem tem começo e tem fim. Como eu disse, eu nasci dia 3/11/80, né? Venho me desenvolvendo, mas já venho sentindo os sinais do tempo. Esse ano faz 40 anos e já começo a perceber que não tenho a mesma disposição que eu tinha há 20 anos, né? Há 20 anos atrás. Então, isso nos mostra que nós nascemos, nos desenvolvemos e vamos morrer. Apesar de que a Bíblia diz que todos ressuscitaremos, não é? Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a morte eterna. Mas o nosso período aqui na Terra se limita ao tempo de nascimento, desenvolvimento e morte, não é? Agora vamos passar para o capítulo 4, que fala dos males e as tribulações da vida. Capítulo 4. A tristeza de Salomão e a necessidade de vivermos acompanhados. Se nós lermos aqui do verso 9 a 12, do verso 4, ele fala que é melhor serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for sozinho, não se aquecerá. Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 cordas não se rompe facilmente. E aqui ele fala, ele aponta 4 pontos que é melhor ser 2 do que 1, não é? Antes um pouco ele fala do homem que não tem filho, do homem que não tem irmão, e ele pergunta, para que trabalhar tanto? Para quem você vai deixar? Isso também é correr atrás do vento. E agora nos versículos subsequentes, que são esses aqui que eu li, do 9 a 12, ele fala que é melhor serem 2 do que 1, e ele traz 4 pontos que de razão porque é melhor ser 2 do que 1. Ele fala na maneira de empreender, não é? Que ele diz que tem melhor salário. Quer dizer, 2 trabalhando, cada um vai receber um salário. Então, juntando os 2, o salário é maior. O segundo ponto é de encorajar. Se um cair, o outro levanta. Não é? E como vivemos isso em nossa vida? Não é? Às vezes a gente está meio que querendo desistir de alguma situação, chega alguém perto e nos encoraja, né? Trazendo isso para o nosso casamento
o nosso cônjuge, não é? Às vezes ele precisa, às vezes eu preciso. E assim a gente segue junto, fala de esquentar, não é? E fala também de defesa. E ele fala que quanto mais pessoas juntas, mais forte você é. Não é? Esse versículo é muito usado em casamento, não é? O cordão de 3 cordas, né? Colocam o casal e Deus, né? Mas aqui Salomão, entendo que Salomão está falando, que, tipo assim, a união faz a força. Quanto mais pessoas você tiver do seu lado, mais forte você será. Porque essas pessoas, teoricamente, vão te defender. Né? Falo teoricamente porque hoje é difícil, né? Principalmente se tratando de amizade. Às vezes a gente até se decepciona, né? Porque a gente espera alguma coisa e tal. Mas quer começar de nós, né? A gente faça o que a gente não recebe, ou o que a gente queria receber. Não é? Indo aqui para o último ponto, que é do capítulo 6 e do capítulo 5 e capítulo 6, para encerrarmos hoje, fala de conselhos práticos para o viver, né? Então vamos ler o capítulo 5, versículo 10, fala assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade, né? Ele fala aqui que eu tinha um pastor que falava muito assim, que o ter não tem medidas. Quanto mais você tem, mais você quer ter, né? E nessa ânsia de ter, você nunca fica satisfeito. E é isso que Salomão está falando aqui, não é? E Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Salomão aqui fala, né, que o ter não tem medida. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. Quanto mais dinheiro, mais a gente quer ter. Aí no verso 12 aqui, ele fala que, no 5:12, ele fala: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O rico, ele fica angustiado, né? Porque ele não quer perder o que ele tem, porque ele quer conquistar mais coisas além do que ele tem. E o pobre não, o pobre dorme satisfeito porque ele não tem para perder, né? E ele se dá por satisfeito com aquilo que ele tem. No capítulo 6, verso 7, fala assim: todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo o seu apetite nunca se satisfaz, né? De novo, o ter não tem medidas, né? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Então, quanto mais você tem, mais você quer ter. E foi isso que Salomão disse nesses 6 capítulos, do 1 ao 6, né? Ele fala que riquezas materiais não dão sentido à vida. Ele fala que não devemos colocar nelas a nossa esperança nem a nossa confiança. Ninguém conhece o futuro a não ser Deus, né? Deus é que sabe de todas as coisas. Por isso que é no tempo dele que as coisas acontecem em nossa vida, não é? Deus nos deu informações necessárias para viver. Então, as informações que temos hoje, a gente não sabe muito do passado, né? A não ser o que nos foi revelado. Não sabe muito do futuro, a não ser o que nos foi revelado. Porque essas informações que Deus nos deu, elas são necessárias para o nosso bem viver, né? Nosso tempo terminará. Nós vamos morrer, né? Aqui na Terra, nosso tempo vai passar, né? A gente vai crescer, vai nascer, desenvolver e morrer, né? E Salomão fala para a gente aproveitar essas oportunidades que a vida nos traz da melhor forma possível. Não é porque ele não viu satisfação nessas coisas que ele fala não procura. Ele fala que é procurar, como correr atrás do vento, o excesso dessas coisas, não é? Mas se Deus colocando no coração do homem a eternidade, a gente tem que buscar em Deus o que é eterno, né? Isso satisfará o nosso coração. É isso que Salomão traz, é isso que Salomão diz, não é? E assim, os objetivos dessa lição era compreender o significado e a importância do livro de Eclesiastes, compreender que há tempo para todo propósito debaixo do céu e aproveitar o tempo da melhor forma possível e praticar os ensinos desse livro de Eclesiastes em nossa vida. Então a lição de hoje foi essa e espero que tenha dado para os irmãos acompanhar, para os irmãos entender. Eu fiz da melhor forma que eu consegui fazer. Os próximos serão melhores, né? Sempre os primeiros são mais complicados. E
bom almoço para os irmãos. Não vamos esquecer de orar pelo mundo, né? De orar pela nossa cidade, de orar pelos nossos idosos, pelo pessoal da área de risco, não é? Pessoal da área de saúde, para que Deus nos proteja, para que Deus nos guarde e para que Deus nos ensine a viver de forma a procurar o que é eterno, procurar o que vem de Deus, para que o nosso coração se sinta satisfeito em Deus, não é? E como Salomão bem falou aqui, não adianta correr atrás de riquezas, não adianta correr atrás de prazeres, porque é em Deus que vem a satisfação para o coração do homem, porque o próprio Deus colocou no coração do homem a eternidade. E que nós possamos aprender isso e levar isso para a nossa vida, não é? E aproveitar melhor a nossa família, aproveitar melhor o que Deus nos deu, as informações necessárias para a nossa vida que Ele nos passou, e que a gente possa usar essas informações de forma sábia em nossa vida e agindo sempre como Deus agiria. Mais uma vez, bom almoço e Deus abençoe a todos.